Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Enfim, eu sei que você tá de saco cheio de futebol, tá de saco cheio da situação do Vasco, eu também estou, mas vamos aqui atualizar as últimas informações do Vasco. Escutar o treinador interino Felipe, é importante deixar claro para não normalizar Felipe como treinador. O treinador interino Felipe, a gente vai escutar aqui o que ele disse ontem na entrevista coletiva, entrevista bem ruim também do Felipe. Vamos falar sobre o grego Evangelos Marinakis, porque ele falou sobre o interesse em comprar um clube brasileiro e vai ter uma entrevista com ele na próxima terça-feira no Sky Sports, que é um canal de televisão inglês, e a gente pode ter mais algumas informações sobre isso. Enfim, depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, link na descrição desse vídeo. A Mais Ágil resolve toda a burocracia para você, beleza? Só entrar em contato com a Mais Ágil que você vai ser muito bem atendido. Bom, meus queridos, vamos lá. Vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco ontem decepcionou mais uma vez, uma partida horrível, uma partida patética. Eu acho que tudo que eu pensava sobre a partida e sobre o momento do Vasco, eu falei ontem no pós-jogo. Se você não assistiu, é o vídeo anterior a esse, pós-jogo de Vasco e Atlético Goianiense. Lá está a minha opinião sobre a partida de ontem, a situação, o clima no Vasco, do jeito que está esquisito. Enfim, ontem eu desabafei legal. Bom, ontem o Alex Teixeira salvou a gente, né, de uma humilhação, mais uma humilhação em São Januário, porque o Vasco ia perdendo para o rebaixado Atlético Goianiense, lanterna do campeonato, sendo colocado na roda, né, por 2-0. O Alex Teixeira entrou e mudou a realidade da partida, né? Mudou a história do jogo, deu uma assistência para o gol do suíço Maxime Domingues, né? E depois no último lance ainda empatou o jogo para o Vasco. O Alex Teixeira que foi eleito ali o melhor jogador da partida. E essa atuação do Alex Teixeira, o seu golzinho e a sua assistência praticamente garantiram o Vasco na Série A do ano que vem. Eu sei que tá todo mundo ficando preocupado porque realmente o Vasco vem jogando futebol de time rebaixado, mas o Vasco chegou aos 44 pontos, né, com o golzinho de ontem. O Criciúma, que é o 17º colocado, tem 38 pontos e tem mais 2 jogos por fazer. O Criciúma chega no máximo aos 44 pontos também, se vencer as 2 partidas. Porém, o Criciúma tem 3 vitórias a menos que o Vasco, então o Criciúma não alcança mais o Vasco. Então o 17º colocado não alcança mais o Vasco. O Bragantino ainda pode alcançar, mas em caso do Bragantino empatar hoje, o Vasco já está matematicamente livre do rebaixamento. De toda forma, é muito difícil imaginar que o Bragantino vai ganhar os 3 jogos que faltam, né? Então, assim, o Vasco está livre do rebaixamento com o golzinho de ontem do Alex Teixeira. Bom, meus queridos, vamos lá. Vamos escutar aqui o treinador Felipe, né? Felipe ontem concedeu entrevista coletiva após o empate, né? Empate com gosto de derrota, mas enfim, concedeu entrevista coletiva e disse que é muito difícil você jogar com um time que não tem mais responsabilidade no campeonato, que é o caso do Atlético Goianiense, que já está rebaixado, então estava jogando sem nenhuma pressão, etc e tal. Coletiva bem ruim do Felipe, bem ruinzinha. Eu vou colocar um trecho aqui para vocês assistirem. Vamos lá. Na realidade, assim, sair atrás do placar é muito ruim. O Atlético Goianiense tá jogando sem responsabilidade nenhuma, já caiu para a Série B. Então, a gente criou até algumas oportunidades. Depois que você sofre o gol, realmente você correr atrás é um desgaste muito grande. Aí já começa a entrar o time ficar um pouco sem confiança, os jogadores, mas a superação do segundo tempo ela é muito válida e esperamos aí que seja do segundo tempo para melhor. Muito bem, Felipe, boa noite. Prazer, Adília Velar, do canal Aqui Sala de Vasco. A gente via um time que o Rafael Paiva tinha no 4-2-3-1, no 4-3-3, que é o esquema que a gente viu o Vasco novamente jogando hoje. Que nas últimas 15 rodadas que a gente teve dentro do Campeonato Brasileiro, se mostrou
não só hoje, mas no período anterior, um pouco eficaz. A gente não tem os pontas que a gente queria ter, que são aqueles caras agudos, que vai para cima, que quebra a linha, que consegue aproximar também, juntamente ali com o Dimitri Payet ou até com o Coutinho no meio campo. Por qual motivo você também teve a mesma leitura que o Rafael Paiva de manter o mesmo esquema que aparentemente não vinha dando certo? Na realidade, assim, se você olhar direitinho, a gente não fez um 4-3-3, não. Na realidade, eu entendo, pela característica do jogador, você acaba falando em 4-3-3, mas acho que independente da organização, em alguns momentos o Ryan vinha por dentro, o Alegria por fora, ou então ao contrário, enfim. Você sair atrás do placar realmente é muito ruim. Aos jogadores jovens que de repente estão sem um pouco de confiança, não só toda a equipe. Aos poucos a gente foi ganhando confiança, é óbvio que sair atrás tem esse desgaste natural, mas o importante é que realmente o segundo tempo foi muito bom e esperamos que nós possamos manter esse nível. Felipe, boa noite. Sou o Deco, do canal NTCast e Sandro Gama. Cara, eu queria saber do Lucas Piton. O Lucas Piton tem uma queda vertiginosa, né? Ele não é um exímio marcador, mas na parte da frente ele vinha fazendo boas partidas. E hoje foi uma partida pavorosa, que a torcida até chegou a vaiar muito o Lucas Piton, e você trocou logo no intervalo. O que falta para o Lucas Piton? Você vai trabalhar mais essa parte defensiva, vai recuperar a confiança dele para a parte ofensiva? O que está acontecendo com o Lucas Piton? Não, na realidade, assim, é complicado você falar de um jogador específico. O Piton tem bastante assistência aí no campeonato, é um jogador muito importante para a equipe. Realmente, de repente, hoje ele não foi na sua melhor maneira. Ele também estava sentindo um pouco o pé, não foi por isso que ele saiu, mas é um jogador muito importante para a equipe e a gente espera contar com ele para o decorrer da partida. Eu acho que é um somatório de coisas, não só o Piton, mas como os demais jogadores aí precisam readquirir a confiança. É normal, o jogar mal faz parte, o importante é a atitude dentro de campo. Hoje teve o Alex Teixeira, que foi muito bem, é um jogador que estava tendo pouca minutagem. Enfim, é difícil jogar contra um adversário que não tem mais nenhuma responsabilidade, então foi complicado no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente melhorou bastante, conseguiu criar algumas oportunidades, faltou um pouquinho de capricho, teve a bola do travessão, se eu não me engano, do Veguete. Ali era no início do segundo tempo, se aquela bola entra, mudaria o cenário do jogo. Tá aí, fica os créditos aqui pro BTB Esportes, canal que tá aí sempre na cobertura do Vasco também e de outros clubes do futebol carioca. Entrevista ruim do Felipe, né? O Felipe não tem condições de ser treinador do Vasco, enfim, segurar na mão do Felipe aí nesses 2 jogos que restam, mas para 2025 tem que buscar um novo treinador, né? Não dá para normalizar Felipe, treinador do Vasco. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vou falar sobre o magnata grego Evangelos Marinakis, porque temos novidade, né, em relação a isso. Antes que vocês reclamem, pô, Juninho, não sei o que, o Vasco perdeu, por isso tá falando disso. Não, é que saiu hoje, lá na Inglaterra, uma entrevista que o Evangelos Marinakis, que é dono do Nottingham Forest, né, da Inglaterra, concedeu ao Sky Sports, né, um canal esportivo lá da Inglaterra. A entrevista completa vai ser divulgada na íntegra na próxima terça-feira. Vai ser publicada na terça-feira a entrevista do Evangelos Marinakis, magnata grego, lá para o Sky Sport. Mas a emissora divulgou um trecho, né, da entrevista exclusiva que fez com o grego. E nesse trecho divulgado pela emissora, ele fala brevemente sobre comprar um clube no futebol brasileiro, né? Fala realmente que está conversando para comprar um clube no futebol brasileiro e que precisa ser um clube relevante, um clube grande. Ele fala isso na sua entrevista ao Sky Sports. Então, eu não estou dizendo aqui que o clube é o Vasco, tá? Mas ele confirma nessa entrevista que realmente tem conversas aí com o clube brasileiro. É isso, meus queridos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, o like é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!